Olá, família BBC. Hoje é um domingo especial, o Dia das Mães, então a nossa ideia é compartilhar uma mensagem hoje especial, uma reflexão voltada para as mamães da nossa igreja, uma reflexão que... O que está acontecendo? O que é isso? Que interferência é essa? Surpresa! Estamos aqui invadindo o canal da IBVC, mas é por um motivo muito especial. Ficamos pensando em como poderíamos comemorar o Dia das Mães, mesmo vivendo toda essa situação que temos vivido, do isolamento social e tudo mais. Então surgiu a ideia de falarmos de mulher para mulher. De mãe para mãe, mas você que não é mãe, fica aí até o final. A palavra de Deus ela é viva e eficaz no coração de todos os crentes e além disso pode ficar porque tem dica, tanto para os maridos quanto para os filhos. Mas antes de começarmos o nosso tempo de estudo, queria fazer uma observação que a gente acha relevante de ser feita. Sou formada, graduada em teologia e também fiz uma especialização na área teológica e mesmo tendo esse tipo de formação, nós não vemos prerrogativa bíblica para o pastorado feminino. Isso não quer dizer que nós mulheres não tenhamos que servir ao Senhor, de forma alguma. Há vários textos bíblicos que nos incentivam realmente a colocar a mão na massa e servir ao Senhor com alegria. Mas, teologicamente, o ministério do pastorado feminino, nós não vemos prerrogativa bíblica. Então, como a gente não vê o texto falando claramente sobre o pastorado feminino, na nossa igreja não chamamos a esposa do pastor de pastora, apesar de ter formação teológica, tá bom? Tendo dito isso, eu convido você a orar comigo, ok? Senhor Deus, te agradecemos muito pelo privilégio que temos de te servir, pelo privilégio que temos de aprender da Tua Palavra e te agradecemos muito por esse tempo que teremos aqui e rogamos, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente e nos oriente e que realmente a Sua Palavra possa encontrar um terreno fértil no coração de cada ouvinte, Pai. Essa é a nossa oração, coração muito grato por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Amém. Queridos, a nossa igreja, ela é uma igreja muito privilegiada. É uma das razões pela qual a nossa igreja é muito privilegiada é que nós somos ensinados por meio da pregação expositiva. O nosso pastor, ele nos ensina capítulo por capítulo, versículo por versículo e dentre muitos privilégios, dentre muitas bênçãos da pregação expositiva, nós temos o privilégio de aprender a pensar biblicamente, a olhar para o texto como um todo e não aprender teologia de maneira fracionada. Então, isso é uma das grandes bênçãos, né, da pregação expositiva. Mas isso também, além de proteger o rebanho desse conhecimento fracionado, ele também protege o pastor, né, de mensagens encomendadas, de ter que toda semana estar pensando num texto diferente. Ele simplesmente segue o fluxo, vai ensinando conforme o texto vai orientando, certo? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que nós estamos habituados a fazer. Como é Dia das Mães, faremos hoje um estudo, uma reflexão, uma pregação de maneira temática, voltada para o Dia das Mães. Mas como eu disse no início, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E contanto que nós estejamos com o nosso coração aberto, disposto a aprender, você pode com certeza aprender mais para a sua vida como cristão, mesmo diante de uma pregação temática para o Dia das Mães, ok? E gosto muito do livro de Provérbios. Eu vejo ele como se fosse um grande terreno de garimpo e que você sabe que ali tem muitas pedras preciosas, muitas pepitas de ouro e tudo que você precisa é de trabalho e atenção. E é de fato um livro fantástico e hoje a gente vai trabalhar nele. Vamos garimpar alguns princípios que vai ajudar você, mamãe, você, mulher, você, pessoa, a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma cristã melhor diante de Deus. A nossa mensagem de hoje são 4 conselhos de provérbios para as mamães. E nós vamos começar com: exercite o temor do Senhor. Se você parar para pensar,
pensar assim num tema, sei lá, língua, e você lê Provérbios todinho, pensando só os versículos que falam sobre língua, você vai ter um compêndio maravilhoso a respeito do que a Escritura pensa a respeito daquele tema. Então, são vários versículos que falam sobre o temor do Senhor e sobre os outros conselhos que a gente vai trabalhar também, mas aí eu escolhi só alguns, pensei só alguns. E você pode acompanhar a leitura aí comigo, abra sua Bíblia e vamos garimpando juntos essas pedras preciosas. Em Provérbios 1:7a, o clássico texto, sobre o temor do Senhor, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Em Provérbios 14:27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. No nosso idioma, temor tem dois significados. Um deles é medo mesmo, medo. É medo de algo, medo de alguma coisa. E o outro significado é um profundo respeito e obediência a algo ou a alguém. Sim, Maia, mas e aí? Qual é o significado bíblico para a palavra temor? Bom, os dois, Ambos estão certos. Quando nós cristãos olhamos para as narrativas bíblicas, é impossível não temer o Deus que é descrito ali no texto. Pare e pensa um pouco comigo. Vamos rememorar, vamos lembrar aqui de algumas narrativas bíblicas. Lá no Egito, quando Deus enviou as 10 pragas lá no Egito, a fim de convencer Faraó de que era para deixar o seu povo sair e a fim de demonstrar o seu poder e a sua grandeza. Um outro episódio que realmente marcou também em relação ao temor do Senhor, quando a terra se abriu e engoliu Corá e os seus seguidores que estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. Também é chocante você parar para pensar nisso, Uma outra situação aqui, quando o casal Ananias e Safira morreram de forma fulminante porque mentiram aos apóstolos. São 3 exemplos. A Bíblia tem outros, mas que nos leva a pensar, nos leva a entender a seriedade de Deus, E realmente, diante de um Deus desse, você se sente um cisco, como de fato somos. E olhar, se deparar para a pessoa de Deus, esse Deus tão poderoso, você realmente teme, você tem medo, é algo que te ameaça, é algo que você não pode conter, é algo que você não pode dominar. Logo, é impossível não ter medo de algo assim, é impossível não ter medo de Deus. Mas, para nós que somos filhos de Deus, nosso temor, ele está intimamente ligado com o respeito à pessoa de Deus. Isso acontece por meio do conhecimento. Nós passamos a conhecer a Deus, temos familiaridade, nos relacionamos intimamente com Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o respeitamos, pois sabemos que terrível coisa é cair na mão do Deus verdadeiro. Mas muito além disso, o amor de Deus, a sua obra redentora, seu cuidado, sua bondade se renovando a cada manhã, sua paciência e tantas outras características fazem dele um Deus soberano e nós os seus devotos. Então realmente existe essa relação do medo, porque racionalmente a gente entende, é algo muito maior que nós, está fora do nosso controle, fora do nosso domínio. E esse temor acaba levando sim a gente ter um profundo respeito e conhecendo, quanto mais a gente conhece a respeito de Deus, da pessoa de Deus por meio da sua palavra, mais a gente vê o quão amoroso, o quão paciente, o quão benigno Ele é. Então, para nós que conhecemos Deus por meio da sua palavra, existe um equilíbrio entre essas duas coisas. Ok, aí você, mamãe, deve estar se perguntando aí, você que está me ouvindo deve estar se perguntando. Ok, Maia, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo, mamãe? Tem muito a ver. Na verdade, tem tudo a ver. A maneira como você trata o seu esposo, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você conduz o seu lar, o seu trabalho, o seu ministério, ela está
intimamente ligada com o temor ao Senhor. Uma vez que eu entendo a seriedade do Deus que eu sirvo, eu deixo de fazer as coisas apenas por fazer e passo a fazê-las de forma intencional, como quem há de prestar contas daquilo que está fazendo. Como de fato vamos prestar contas ao nosso Deus por aquilo que temos feito. Então, uma vez que eu entendo o imenso amor de Deus por mim, eu passo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo que limpar uma casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, fazer uma refeição, ir para o trabalho, tudo isso nós começamos a ver de uma maneira diferente. Nós começamos a fazer de forma intencional, porque tudo que fazemos precisa ser com essa intencionalidade de fazer como se fosse para o Senhor, porque de fato nós fazemos para Ele. Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso chefe. Em primeira e última instância, o que fazemos é para Ele, é por meio dele, não é verdade? E isso realmente muda a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. O meu temor a Deus, ele influencia de maneira direta como eu conduzo a minha vida, como eu administro o meu tempo, como eu administro os meus recursos. Então, realmente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É aí que eu começo a entender como organizar, como administrar a minha vida. É a partir disso, entende? Ok, temor do Senhor. Agora a gente vai trabalhar uma contraparte disso, que é muito interessante, e eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós, não apenas nós mulheres, mas nós seres humanos temos. E é o segundo conselho, que é fuja do temor do homem. E nesse conselho nós vamos apresentar Provérbios 29:25, que diz bem assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. A verdade é que em muitos casos a gente teme mais o nosso semelhante do que ao Deus que nós servimos. E não é raro você ouvir alguém dizer, ou você mesma já ter dito alguma dessas frases, né? O que vão pensar de mim? O que vão dizer ao meu respeito, né? A gente fica ali se preocupando em demasia com o que fulano, ciclano vai pensar, vai dizer ao meu respeito, e aí a gente tem um problemão. Nós tememos a morte, nós tememos a retaliação, nós tememos fofoca, tememos a injustiça, tememos julgamentos, tememos. Nós gastamos muito tempo, muita energia, muita força nesse exercício de tentar imaginar o que a pessoa tal achou de mim. Será que a pessoa entendeu o que eu quis dizer? E a gente fica gastando muito tempo e muita energia também tentando agradar as pessoas, tentando receber aprovação, receber elogios, nos envergonhamos facilmente. Tudo isso são características gritantes de pessoas que temem mais ao homem do que a Deus. A palavra de Deus, ela é fantástica. E ela nos alerta, como acabamos de ler nesse provérbio, que temer ao homem, que procurar a aprovação do homem, se preocupar com o que as pessoas pensam de nós, é o primeiro passo, é um grande passo para cairmos em armadilhas. Lá em Lucas 12:5, diz bem assim: mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Existe um desgaste mental muito grande para a maioria de nós que tem problemas nessa área, com o temor ao homem. Porque ao invés de a gente condicionar a nossa mente e direcionar as nossas energias para nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito, a gente direciona tudo isso para as pessoas. Então, ao invés de eu me preocupar, o que será que Deus pensa ao meu respeito? Como eu posso agradá-lo? Como eu posso ser aprovado por Ele? Então, ao invés dessas perguntas, que são as perguntas relevantes, a gente direciona isso para as pessoas. O que a pessoa vai pensar de mim? O que ela entendeu do que eu disse? E
aquela busca desenfreada por aprovação, por elogio, por aceitação. E a gente acaba esquecendo que essas pessoas, as quais nós tememos, são pessoas, gente como a gente, pessoas que sofrem as mesmas mazelas que nós e que vão prestar contas para Deus, assim como nós. Olha só que contraste interessante. Quando a gente leu lá no primeiro concílio, que é tema ao Senhor, um dos provérbios que a gente leu foi o Provérbios 14, 27, que diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. E o texto que a gente leu agora, nesse conselho, fuja do temor do homem, ele diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, o temor do Senhor, ele afasta as pessoas da armadilha da morte. E já o temor ao homem, ele faz com que o homem caia em armadilhas. É um contraste muito interessante. É a palavra de Deus interpretando a própria palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ver o contexto. A leitura desse material foi um divisor de águas para mim e eu recomendo fortemente esse livro para quem tem dificuldades nessa área de temor ao homem. E para você também que acha que não tem problema nessa área, eu recomendo também. Você pode ter surpresas durante a leitura desse material. É um material muito joia, recomendo fortemente a leitura desse material para quem tem e para quem acha que não tem também dificuldades nessa área. Ok, você deve estar se perguntando mais uma vez: certo, Maia, mas e o que isso tem a ver comigo como mãe? Minha amiga, tem tudo a ver, tem muito a ver, muito, muito, muito a ver. Se o que te impulsiona é viver em função do que as pessoas pensam, que as pessoas dizem a seu respeito, é buscando aprovação, é buscando a aceitação das pessoas, eu quero te dizer que você não vive. Primeiro, você vegeta. Depois, o seu Deus não é Deus, o seu Deus são as pessoas. A sua preocupação não está em agradar a pessoa de Deus. A sua atenção, a sua energia, ela está voltada a agradar as pessoas, a se preocupar com o que elas pensam a respeito de você. E se você está fazendo isso, você já está condenando os seus filhos a crescerem aprendendo que o que se deve levar em consideração é o temor às pessoas e não o temor a Deus. Você já está condenando os seus filhos a viver uma vida de aparência e não viver o genuíno cristianismo. Você percebe o quanto isso é sério? Não existe uma vida de mãe a parte dos seus filhos. Aquilo que afeta você, afeta os seus filhos. Se o seu temor ao Senhor é um temor distorcido, os seus filhos também, muito provavelmente, vão ter a mesma dificuldade. Se você teme mais as pessoas do que a Deus, você coloca as pessoas, em primeiro lugar, você se importa mais com o que elas pensam a respeito de você, em detrimento do que Deus pensa a respeito de você, você também já está condenando os seus filhos, o seu filho, os seus filhos a crescerem pensando que esse é o certo, que se preocupar em demasia com o que as pessoas pensam é o correto, para você ver a seriedade daquilo que você, mamãe, incorpora como verdade. Mesmo sem palavra alguma, você está ensinando os seus filhos a todo momento, com seu exemplo, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seu jeito de andar, seu jeito de se comportar com as pessoas, as coisas pelas quais você se preocupa. Tudo isso está ensinando ao seu filho o tempo inteiro. E você sabe que o que não presta, a criança aprende rápido, o filho, o adolescente, o jovem aprende rápido. E aquilo que é certo, que é correto, a gente leva um tempo para sedimentar, para lançar os alicerces. Então, se você já está identificando que temor do Senhor é uma dificuldade na sua vida e que você teme mais aos homens do que ao Senhor como uma dificuldade na sua vida, ainda dá tempo de melhorar, ainda dá tempo de mudar os seus caminhos, porque não é só você que está em jogo, seus filhos também estão. Você está ensinando eles de maneira incorreta a quem se deve temer. Ok, já vimos 2 conselhos em Provérbios: tema ao Senhor e fuja do temor aos homens. E agora a gente vai trabalhar o terceiro conselho. Vamos basear esse conselho em Provérbios 5, de 18 a 19. E o terceiro conselho é: cuide do seu marido, cuide do seu esposo. Eu vou ler para você o que está escrito lá em Provérbios 18, 19. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. O contexto desse texto
é a advertência de um pai para o seu filho a respeito sobre o adultério. Mas esses 2 versículos, ele ilustra bem o cuidado, a proximidade do casal, que o casal deve ter. Mas Maia, você vai falar sobre sexo? Sim, vou. Tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala, mas você não, você fica aí. Se seu esposo estiver também, pede para ele continuar aí. Sim, vamos falar sobre sexo. Infelizmente, é muito comum mesmo o esposo ficar de canto depois que os filhos chegam. Muito comum. E eu te entendo, mulher, porque a demanda é muito grande, os filhos exigem muito da gente. E eu não sei ainda como é ter filho adolescente, como é ter filhos jovens, eu sei como é ter filhos crianças e a demanda é grande demais. E infelizmente, a gente acaba abrindo mão do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o nosso marido. Mas o que eu tô querendo aqui é trazer você para pensar comigo de maneira racional, de maneira lógica. Pensa comigo. Dentre muitas coisas que o seu esposo esperava, né, no pacote, quando ele se casou com você, dentre muitas coisas, uma delas é sexo. Ele esperava isso de você. Ele espera isso de você, né? Tá embutido no pacote. Quando ele pensou em casamento, ele pensou que teria sexo. Sabe o que isso quer dizer? Para nós que somos cristãos, para nós que obedecemos às escrituras, que você, esposa, é a pessoa que pode suprir sexualmente o seu esposo de maneira lícita. E se você não está fazendo, pensa a situação complicada, a situação delicada na qual você está colocando o seu esposo. Evidentemente que isso que eu tô falando não é uma carta branca para o seu esposo sair de, não tenho minhas necessidades sexuais supridas pela minha esposa. Então você tem carta branca para sair por aí procurando em outro canto. Não é isso. Procura na Bíblia, de capa a capa. Não vai achar isso, ok? Mas isso é uma chamada a você, esposa, você mulher, que tem falhado na sua missão como esposa. Maia, mas você não sabe, ele não me trata mais como tratava antes. Vamos pensar mais um pouco, racionalmente? E você? Será que você trata ele como antes? Com toda aquela empolgação, aquela alegria, aquela admiração? Pensa mais um pouco. Será que você se arruma, se cuida, né, para estar perto dele como antes? Se a sua resposta foi não para as duas, a gente já identificou alguns problemas aí que você precisa resolver, ok? Meninas, eu sei bem que as gestações, o tempo passando, o peso, né, o nosso peso corporal aumentando, tudo isso deixa a mulherada com a libido lá embaixo. E não é raro ouvir mulheres dizendo que não tem mais vontade de estar junto ali do maridão, de ter intimidade com o maridão. Mas amiga, deixa eu te falar uma coisa. Pegue os seus sentimentos, todos esses sentimentos aí, e você senta em cima deles. Faça o que tem que ser feito, independente dos seus sentimentos. Faça o que tem que ser feito, independente dos seus sentimentos. Mas Maia, Deus não é um Deus emocional? Ele não criou a gente como seres emocionais? O que eu faço com os meus sentimentos? Você tá certa quando você pensa, Deus nos criou seres emocionais. Isso vem dentro do pacote. Ok, tá certo. Agora, a outra parte tá errada. Sabe por quê? Acompanha comigo. Separei aqui um outro texto para a gente ler junto. Jeremias 17:9 diz assim: o coração do homem, aliás, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Na versão que eu decorei há muitos anos atrás, ela diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Homem, humanidade, né? Então, nós mulheres estamos nesse pacote. Nosso coração é desesperadamente corrupto. E se os seus sentimentos são pecaminosos, se os seus sentimentos são uma muleta para te apoiar, para você não fazer aquilo que deve ser feito, o seu sentimento, você pega ele e sente em cima dele, porque é um sentimento completamente errado. Nós cristãos não vivemos baseados nos nossos sentimentos. Nós que servimos e seguimos a Cristo não vivemos em função dos nossos sentimentos. Nós que somos filhos de Deus vivemos
por decisão, nós entendemos o conteúdo bíblico, por isso que é tão importante estudar a palavra, nós entendemos o conteúdo bíblico e a partir disso nós decidimos fazer o correto. Porque para e pensa, pecadora miserável igual eu e você, pecador miserável igual o seu esposo, os seus filhos, a gente não tem vontade de fazer o que é certo, a gente não tem vontade de fazer o que é correto, mesmo porque o certo, o correto, o agradável a Deus é trabalhoso, exige da gente sair da nossa zona de conforto. Então, se os seus sentimentos, eles vão na contramão do que a palavra tem ensinado, os seus sentimentos são pecaminosos e você precisa deixá-los de lado. Na minha caminhada como conselheira bíblica, não conheci nenhuma mulher que tenha decidido obedecer a Deus em detrimento dos seus sentimentos, que não tenha crescido, não tenha amadurecido e não tenha alcançado êxito. Não conheço. Na minha caminhada como conselheira bíblica, ainda não conheci tal pessoa. Deixa eu te falar, mulher. No início, pode ser difícil, pode parecer que você e o seu marido são dois estranhos, que não há mais o que ser feito para vocês retomarem a intimidade de vocês. Mas eu te encorajo fortemente a dar o primeiro passo em obediência a Deus. E só assim, só em obediência a Deus, somos capazes de experimentar o milagre de Deus restaurando o nosso casamento ou restaurando qualquer outra coisa. É quando damos o primeiro passo em obediência a Deus é que podemos realmente experimentar o milagre de uma mudança de vida. Minha amiga, do jeito que você tá, vai lá e cumpra a sua parte. Cumpra com aquilo que você prometeu diante de Deus lá no dia do seu casamento. Cuide desse homem que Deus colocou na sua vida. Vai do jeito que você tá, minha querida. Não fique esperando, o dia que eu puder colocar silicone, fazer uma lipo, aí sim eu vou estar bem disposta pro meu esposo. O dia que eu conseguir perder 10, 15, 20 quilos, sei lá quantos quilos, eu vou me sentir disposta a estar com meu esposo. Minha amiga, o seu marido não é um moleque, ele sabe que ele casou com uma mulher de verdade. E outra coisa, tem coisas que são intangíveis. Você consegue visualizar quando que você vai ter dinheiro e mais, coragem também para fazer determinados procedimentos, para ficar do jeito que você acha que quer ficar? Tem gente que, por disciplina, consegue perder peso, beleza, mas tem pessoas que não, tem problemas de saúde e aí a lista é grande. Então, assim, não viaja, não fantasia. Você tem que ser responsável pelo seu casamento do jeito que você tá. Vai lá, decida fazer o correto e Deus vai honrar você. Agora, claro, tem a contrapartida, tá, gente? O que dá pra fazer a gente faz, né? A gente precisa se cuidar. Tem coisas que dá pra fazer, não é difícil. Limpa, cheirosa, dá pra fazer? Dá pra fazer. Uma roupinha bonitinha, dá pra fazer? Dá pra fazer. Ser carinhosa com o esposo, ser atenciosa, elogiar, são coisas que dão pra fazer. Então vai e faz, tá bom? Tem coisas na sua aparência que você não gosta, assim como toda boa mulher, né? A gente sempre tem. A gente tem uma lista mental de coisas, é verdade, não é? A gente tem uma lista mental de coisas que a gente gostaria de mudar na gente. Eu não sei você, mas eu tenho uma lista mental. Mas tem coisas que não dá pra mudar. O que não dá pra mudar, você não fica fantasiando, esperando a oportunidade. Deixa quieto. Agora, o que dá pra mudar, muda. Maia, se eu tiver força de vontade, eu não tenho problema de saúde. Se eu tiver força de vontade, eu consigo perder o peso que eu tô querendo perder. Vai lá, menina, força de vontade. Faz o que tem que fazer. É isso, meninas. Procurem zelar pelo corpo de vocês. Procurem ter uma aparência agradável. Todo mundo gosta disso. Até os seus filhos, quando te veem bonita, arrumada, eles te elogiam. Imagina teu esposo. Então, o que dá pra fazer, faz, né? A gente vive numa bolha de que você tem que alcançar um certo padrão para ser bonita. Minha amiga, o seu esposo escolheu você. Então é isso, é pra sempre. Até que a morte nos separe, amém. Vamos lá trabalhar em prol desse casamento. E aí você deve estar se perguntando mais uma vez, sim, Maia, e aí, o que isso tem a ver com o fato de eu ser mãe, de eu cuidar dos meus... O que tem a ver com a história do Brasil? Tem muito a ver, mulher. Porque antes, pensando numa família normal, claro que tem situações em que a mulher é mãe solteira. Mas vamos pensar que uma família padrão. O seu esposo veio antes dos seus filhos. Ele chegou na sua vida antes das crianças.
Isso já deve dizer alguma coisa para você. Um casamento forte, ele reflete diretamente na criação dos seus filhos. E além de tudo mais, eles darão aos seus filhos parâmetros para escolher a pessoa com que eles vão se relacionar futuramente. Voltando àquela questão, os seus filhos estão observando você e o seu esposo o tempo todo. E por mais que eles não digam A ou B, é isso que está acontecendo. Então trabalhe, seja uma mulher inteligente, trabalhe para ter um casamento que realmente glorifica a Deus. Exerça na verdade é o privilégio de ser esposa. Exerça o privilégio de ser esposa, tá bom? E nós vamos agora para o quarto e último conselho de provérbios que nós separamos para hoje, que é: não terceirize os seus filhos. Como eu disse no início, são vários textos, né? Você sai ali garimpando, procurando vários textos dentro daquele tema. E sobre filhos existem vários textos dentro de Provérbios falando sobre o assunto. Mas eu separei um em especial, na verdade 2 versículos, um na sequência do outro, e a gente vai se basear aqui por ele para falar desse conselho de não terceirizar os seus filhos. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meninas, antes da gente continuar aqui, vamos fazer uma clara diferença entre disciplina e espancamento, porque existe uma diferença gritante nisso. Quando eu disciplino o meu filho, o meu objetivo é alcançar o coração dele, é trazê-lo de volta para trilhar os caminhos do Senhor, no temor do Senhor. E eu faço isso sem ira, eu faço isso consciente, eu faço isso conversando, dialogando com a minha criança. Filho, você vai ser disciplinado dessa forma, por isso, isso e isso. E você vai lá e executa a disciplina sobre a vida do seu filho. A disciplina, ela visa alcançar o coração do seu filho. Ela não é um escape para a sua ira. Não é, de repente, você teve um pai ou uma mãe assim, mas a sua aqui, né, abusou da autoridade que tinha. Mas não é para ser assim. A disciplina, ela visa alcançar o coração da criança e não é de forma alguma um instrumento de escape para a sua ira. Em Provérbios e em toda a Bíblia, a disciplina ela está entrelaçada com o amor, está caminhando junto, as duas coisas caminham juntos. Tanto é que você vai encontrar versículos, né, passagens bíblicas que falam que Deus, como nosso Pai, ele nos disciplina porque ele nos ama. E quanto mais nós, seres humanos, fazemos isso também porque amamos e queremos resgatar os nossos filhos do mau caminho que eles estão prosseguindo. Mas a verdade é que disciplinar da maneira correta, da maneira bíblica, é cansativo, é exaustivo, dá muito trabalho e exige muito de nós como pais. Mas o texto é claro, volte lá no texto. Não evite disciplinar a criança, mas é o que a gente acaba fazendo mais. É evitar, né? Os pais, as mães, os pais, eles postergam o máximo que pode a disciplina dos seus filhos. Aí quando a tampa assim já tá cheia, quando você tá irado, irritadíssimo, aí você vai lá e disciplina o seu filho. Com certeza, o seu objetivo não é alcançar o coração do seu pecadorzinho miserável. O seu objetivo é simplesmente desforrar a sua raiva ou a vergonha que você passou. Não evite disciplinar a sua criança. Se a cada vez que você perceber necessário, se for necessário, você disciplinar o seu filho, você vai ter a tendência de fazer da maneira correta, porque você não vai fazer depois que já ultrapassou todos os seus limites de paciência, ok? Então, a gente dá muita desculpa, né, para não fazer o que tem que fazer, não disciplinar a criança como a Bíblia instrui. E além da gente desobedecer os princípios bíblicos que são claros sobre a disciplina dos nossos filhos, a gente ainda quer calar nossa consciência com inventando algumas coisas. Por exemplo, é só uma fase, vai passar, isso aí é só uma fase, tá tranquilo que isso vai passar. Ou então você vai dizer assim, é criança, não sabe o que tá fazendo, não sabe?
Meu filho tá cansado, ele tá com sono, é por isso que ele tá irritado fazendo o que tá fazendo. Vamos aqui dar um banho e colocar pra dormir. Outra coisa que a gente escuta muito por aí, eu passo pouco tempo com o meu filho. Eu não quero gastar o pouco de tempo que eu passo com ele disciplinando ele. Então assim, para não obedecer o texto bíblico, a gente inventa muitas desculpas para calar a nossa consciência, para calar o Espírito Santo que está dentro de nós. Você precisa também ser intencional com os seus filhos. Se você quer ter menos dor de cabeça, não existe não ter dor de cabeça com filhos, tá? Se você quer ter menos dor de cabeça com seus filhos na fase da adolescência e da juventude, agora é a hora de você lançar os alicerces. É quando é criança. No início, realmente, gente, meninas, realmente no princípio, no início, você disciplina mais para quando chegar mais tarde, você poder dialogar com seu filho. Tem um professor nosso que tivemos lá no seminário, o professor David Murk. Ele e a esposa dele são assim gabaritadíssimos nessa questão de famílias, educação de filhos e tudo mais. E eu lembro bem do professor David Murk falando: o entendimento do seu filho, criança, não está na conversa, tá ali no bumbum. É ali que ele sente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, se você quer chegar numa fase, e vamos chegar lá, se você quer chegar numa fase em que você conversa com seus filhos e a conversa resolve, você precisa agora estabelecer os alicerces. O seu filho, pensando na questão da intencionalidade, o seu filho não precisa de uma amiguinha. Ele tem os amigos dele, conforme for crescendo, terão muitos outros, né? É claro que quando a gente chega na fase adulta, a gente sabe que amigos de verdade dá pra contar nos dedos. Mas ele não precisa de uma amiga. Ele precisa de uma mãe, ele precisa de você dando limites para ele. Ele precisa de você para orientar. A criança por si só, ela não sabe o que tem que fazer. Ah, não, mas é porque às vezes nem dormir o seu bebê, né? Quando o bebê sabe, você tem que ensinar ele que essa hora é hora de dormir, essa hora é hora de ficar acordado. E quando a gente não ensina isso para as crianças, para os bebês, o que eles fazem? Viram, trocam dia pela noite e aí fica aquela alegria, né? A gente que é mãe fica muito contente quando os bebês começam a trocar o dia pela noite. Então até isso a gente precisa ensinar, porque ninguém nasce sabendo fazer as coisas, a gente vai aprendendo, é um processo, e foi por isso que Deus colocou você na vida do seu filho e vice-versa. É para que você ajude ele nesse processo. Pegue pela mão e instrua ele no caminho em que ele deve andar. Seu filho precisa de uma mãe e ele precisa de um pai, e aprender desde cedo a submeter às autoridades para que no futuro, quando ele não for mais pequeno e palmada não resolver mais, ele ter a consciência e não ter dúvidas nenhuma de que você é autoridade na vida dele e que ele te deve respeito e obediência. Seja pai e mãe no início com seus filhos, aproveite principalmente quando são crianças. Ah, não aproveitei, Maia, quando eram crianças. Mas ainda é adolescente, você paga as contas dele, ele ainda é jovem, mora com você paga as contas dele, então você ainda tem muito que mandar nessa pessoa que tá aí debaixo do seu teto, tá? Não deixe que o seu filho inverta os papéis. Você é mãe, você é pai. Enquanto os seus filhos estiverem debaixo do seu teto, você, mamãe, você, papai, é que direciona, é que toca a música. E eles dançam conforme a música que você está tocando. O texto também, que acabamos de ler, né? Voltando ainda no texto, ele diz assim: castigue a você mesmo. Sabe o que isso quer dizer, papai e mamãe? Que a missão é sua. Não é da escola, não é da creche, não é da babá, não é dos avós. Apesar que todos esses podem te ajudar no processo. Mas a missão é sua. Você acha que para você, mãe, para você, pai, já é desagradável ter que corrigir os seus filhos? Por que você acha que isso tem que ser responsabilidade de alguém que não é nada para o seu filho, né? Não tem nenhum vínculo, né, sanguíneo com ele? A responsabilidade diante de Deus sobre a vida dos nossos filhos ela é nossa, mamãe, ela é nossa, papai. Por isso, essa é a nossa missão. Castigue a você mesmo.
Não terceirize a orientação dos seus filhos. Não terceirize a orientação dos seus filhos, porque eles não serão crianças para sempre. Você, papai, você, mamãe, você sabe que isso passa rápido demais. É muito breve esse tempo que a gente tem com os nossos filhos. E é realmente um tempo muito valioso. Lembre-se, você, mamãe, você, papai, são os primeiros evangelistas. Vocês têm uma vantagem muito grande diante do inimigo das nossas almas. Porque você, papai e mamãe, tá ali o tempo inteiro com seu filho. E se você bobear, aí sim, o inimigo vai usar, né? Se você não faz, você não cuida, você não ensina, você não educa, a TV vai ensinar, o YouTube vai ensinar, os youtubers da vida vão ensinar o seu filho, vão educar ele para você, e de repente o marginal pode também fazer isso pelo seu filho. Então não pense que o seu filho vai ficar sem educação, ele não vai ficar sem formação. Alguém vai lapidar o caráter dele. Se não é você, mamãe, intencionalmente fazendo isso, outra pessoa, outras pessoas o farão. De toda a realização e toda a satisfação que você, mulher, pode ter no seu trabalho, com as suas atividades, com a sua posição social, nada se compara à realização de ter filhos bem criados, criados para a glória de Deus. Nada se compara à satisfação de orientar os seus filhos a se tornarem filhos de Deus, pessoas frutíferas neste mundo. Lembrem-se, papais e mamães, nós somos os primeiros evangelistas dos nossos filhos. Minha querida irmã, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Maia, mas eu trabalho demais. Minha amiga, vamos pensar um pouco racionalmente mais uma vez. Se o seu trabalho, e eu não digo isso para você que precisa dos recursos para pagar o básico, né? Porque às vezes o salário do esposo não supre o básico de uma casa. Aí vamos orar, né? Para que Deus abra uma outra porta, uma outra possibilidade. Mas minha amiga, você que trabalha fora porque quer ter um ganho a mais, não estou criticando você. Presta só atenção no que eu tenho para dizer. Você que trabalha fora porque gosta da sua profissão, se sente realizada, gosta de ter, né, o seu salário, ajuda, né? Ter um salário a mais, eu sei que ajuda. Mas minha amiga, se o teu trabalho toma em demasia o seu tempo, a ponto de você gastar pouquíssimo tempo instruindo seus filhos, repense, reavalie a sua agenda, reajuste a sua agenda. Você precisa passar mais tempo com seu filho. Não terceirize a educação, a criação, o evangelismo do seu filho. Você é responsável por ele. Pensa comigo, um dia eu e você estaremos diante do nosso Deus, aquele lá do começo, do primeiro conselho, a quem nós devemos temer, e nós teremos de prestar contas da vida dos nossos filhos. Não desperdice a oportunidade, o privilégio que você tem com seus filhos. Reavalie a sua agenda, reavalie os seus planos de vida. Olha que legal, por um lado, e que triste por outro, porque passa muito rápido. Mas olha, seus filhos não vão ficar crianças para sempre. Qualquer decisão sua de diminuir sua carga horária, de reavaliar sua agenda, é apenas uma pausa. Um dia eles crescem e eles vão viver a vida deles, e você pode retomar os seus planos com engajamento, com 100% da sua força. Meninas, os nossos filhos são mais importantes e o tempo está passando. A gente precisa aproveitar ao máximo e sermos intencionais na criação dos nossos filhos. Disciplina é um ato de amor quando é feita da maneira correta, da maneira bíblica. Não deixe de disciplinar o seu filho. Ele precisa da sua orientação. Ele não sabe, não conhece o mundo aí fora, não tem a mesma vivência que você e o seu esposo. Vocês que são os responsáveis por ajudar o seu filho, criança, adolescente, jovem, a trilhar no temor e no conhecimento do Senhor. Então, revisando aqui os nossos 4 conselhos,
vistos aqui no livro de Provérbios, maravilhoso. Acho que foi o livro, é o livro bíblico que eu mais li até hoje. Eu sou realmente muito fã dele. Então, revisando aqui os nossos 4 conselhos. Minha amiga, seja a melhor mamãe que você puder. E isso implica em temer ao Senhor, fugir do temor do homem, cuidar do seu esposo e não terceirizar a educação, a criação, a disciplina dos seus filhos. Eu disse que tinha dica no final para os papais e disse que tinha dica no final para os filhos. E tem mesmo. Senta aí e vamos conversar. Meu querido irmão, você casado, pai de família, eu queria dizer para você o seguinte: a sua esposa, ela não é mãe solteira, certo? Ela tá casada com você. E esses meninos aí da sua casa são seus filhos também. Você precisa ajudar a sua esposa nesse processo. Criar filhos é a missão mais difícil, mais prazerosa, mais fantástica, mais maravilhosa que nós recebemos na vida, mas é muito difícil, é árduo, é desgastante, até mesmo para a sua esposa, se ela trabalha em casa. Ainda assim é muito desgastante lidar com as crianças, discipliná-las, criá-las no temor do Senhor. Ajude a sua esposa, ajude a cuidar dos seus filhos, ajude eles no processo. Não deixe a sua esposa cuidando dos seus filhos como se ela fosse mãe solteira. Você está aí para isso, para ser pai, para ser marido. Assim como você tinha um pacote de expectativas quando casou com a sua esposa, para a sua esposa também existe um pacote de expectativas, tá? No pacote de expectativas da sua esposa também tinha outras coisas. E uma dessas coisas era proteção, cuidado, ajuda, companheirismo. Não deixe o seu filho, não deixe a sua esposa criar os filhos sozinha. Coopere, ajude, coloque a mão na massa. Eu tava pensando esses dias e lembrei. Uma vez eu fui cantar de fui cantar de franga pra cima da minha mãe. Fui responder ela mal, na frente do meu pai. Rapaz do céu. Não deu bom, não deu bom. Meu pai nunca tinha me disciplinado na vida. Já apanhei muito da minha mãe, muito mesmo. Mas do meu pai ainda não tinha levado nada assim. Tava ilesa até então. Eu tinha por volta de uns 14 anos. Respondi mal a minha mãe na frente dele. E ele não deixou barato. Me disciplinou aquele dia e naquele dia eu entendi. Minha mãe tinha marido e o marido dela cuidava dela. Então não deixe não importa a idade do seu filho, não deixe seu filho jovem, não deixe seu filho adolescente, não deixe seu filho criança tripudiar em cima da sua esposa. Entre de cabeça, mergulhe nesse processo. Você não é um espectador do que está acontecendo, você é um agente ativo na sua família. Ajude, colabore. Você vai perceber que a sua esposa inclusive ficará, além de grata, muito favorável à sua pessoa. Então não deixe de cumprir o seu papel como esposo. E também tem uma dica para os filhos. Meu amiguinho jovem, adolescente, principalmente, crianças de alguma idade já conseguem entender o que eu vou dizer. Quando todo mundo virar as costas para você, sabe quem vai estar lá para segurar a sua mão? É a sua mãe, é o seu pai. Cara, a sua mãe te ama demais. Não tem palavras que expliquem o tamanho amor que a sua mãe tem por você. E é um amor altruísta. A sua mãe não pensa nela em primeiro lugar. É coisa rara ver uma mãe egoísta que pensa em si em primeiro. Via de regra, nós mães pensamos primeiro nos nossos filhos. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você vai achar sua mãe chata, vai achar que ela fala demais, que ela pega muito no seu pé. Mas ela faz tudo isso porque ela te ama. Ela mal pode cogitar a ideia de você ser mal sucedido, de você se dar mal na vida. Ela quer o melhor para você. Respeite a sua mãe, ame a sua mãe. Sempre que você tiver oportunidade, abrace a sua mãe, beije a sua mãe. Diga para sua mãe o quanto você a ama. O nosso tempo aqui na Terra, ele é curto. E a gente não sabe quando vai ser o último dia, quando vai ser o último abraço, quando a gente vai ter a última conversa.
Aproveite o seu tempo com a sua mãe. E eu estendo isso ao seu pai. Aproveite o tempo com seus pais. A vida é muito passageira. Os dias passam depressa. Daqui a pouco você já vai ser um adulto, já vai ter a sua família. E você vai dar muita razão para os seus pais. Hoje eu posso dizer isso sem o menor erro, sem a menor chance de estar errado, porque é assim que funciona. Nós, depois que nos tornamos pais, vemos o mundo de uma maneira completamente diferente. Então tenha paciência com a sua mãe e não perca as oportunidades de dizer o quanto que você ama ela, ok? Então é isso, gente. Cumpri com a minha palavra. Dê os conselhos para as mamães, para o papai e para os filhos. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada pela sua palavra, a sua fantástica palavra que se renova a cada dia e que é viva e eficaz. Nos ajude, Senhor, nesse processo de colocar esses conselhos que vêm da tua palavra, que vêm da sua vontade em prática em nossas vidas. Para nós mulheres é um desafio, né? Para nós pecadores, na verdade, é um desafio temer ao Senhor de todo o coração, fugir do temor aos homens, amar verdadeiramente o esposo que o Senhor colocou na nossa vida, disciplinar os nossos filhos da melhor maneira, da maneira bíblica, a fim de ganhar eles do caminho errado que eles estão trilhando. Por favor, Pai, conceda a nós, mulheres, a nós, mães, a nós, cristãos, a sabedoria vinda de Ti, a boa vontade, a força de vontade, para não darmos desculpas, para a gente realmente dar um jeito de obedecer a sua palavra e assim ter uma vida plena aqui nessa terra. Muito obrigada, Pai, por mais um Dia das Mães, que o Senhor continue cuidando do coração de cada um de nós. Eu rogo também por aqueles que já não têm mais as suas mães por aqui para comemorar essa data, que o Senhor continue consolando o coração e restaurando as forças de cada um que se encontra nessa condição. E para nós que ainda temos as nossas mães conosco, nos dê realmente sabedoria para aproveitar ao máximo todos os momentos que tivermos com elas e realmente não perder a oportunidade de dizer que ama, de honrar e de abençoar as nossas mães. Fique conosco, Pai, essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.